Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do programa Formação em Debate. Você confere agora as perguntas sobre febre amarela que foram respondidas nas duas edições, com a presença da doutora Vivian Alt, médica da Gerência de Centro de Controle de Doenças, o GCCD da Covisa. Veja só. A primeira pergunta do dia veio do Milton Oliveira. Ele quer saber, Vivian, qual a diferença entre febre amarela silvestre e febre amarela urbana? Acho que é uma boa pergunta para a gente começar esse programa, né? Acho que é excelente. O vírus e o quadro clínico da doença, as alterações que são produzidas, é o mesmo na febre amarela silvestre como na febre amarela urbana. A diferença é quem é o vetor, qual que é o mosquito que transmite o vírus da febre amarela. No caso da febre amarela silvestre, ela ocorre em áreas de mata. E lá os mosquitos, os vetores no Brasil são o hemagogos e os sabetes. O hemagogos é um mosquito que vive principalmente em copa de árvores. Então, muitas vezes eles acabam picando macacos, que acabam se infectando também pelo vírus da febre amarela. Quer dizer, os macacos também são vítimas da doença. E o homem acaba sendo picado quando ele entra em área de mata e aí acaba sendo picado pelo mosquito. A febre amarela urbana, que ocorre nas cidades, ele é transmitido através do nosso velho conhecido, o Aedes aegypti, que nós já temos transmissão de dengue, de zika, de chikungunya por ele. E como nós temos grande quantidade de Aedes na cidade, é extremamente importante a prevenção para evitarmos a introdução do ciclo urbano da febre amarela. Olha só, Milton, muito obrigada pelo envio da sua dúvida, participando aqui do Formação em Debate. Faça como o Milton, mande para cá a sua questão, ok? Vamos lá que tem mais perguntas. O Joaquim Cruz também participa da nossa conversa, ele quer saber por que devemos notificar todos os casos suspeitos de febre amarela em até 24 horas. Essa pergunta do Joaquim é essencial. É extremamente importante a notificação em 24 horas. Pensou em febre amarela, você tem que notificar imediatamente. Por quê? Porque o mosquito transmissor da febre amarela na cidade é o Aedes aegypti. E quando tem um paciente que está com suspeita de febre amarela, naquele período de viremia, quer dizer, naquele período que o vírus está circulando no sangue, o mosquito pode picar e começar uma transmissão. Então, a gente precisa da notificação em 24 horas para que as ações de controle de vetor sejam imediatamente desencadeadas, né? No município, os casos suspeitos de febre amarela, eles são prioridade para as ações de controle de vetor. Então, eu peço para todos da unidade, pensou em febre amarela, é vital você passar essa informação para a unidade de vigilância em saúde, que a unidade está ligada. Isso é essencial para evitarmos a introdução do ciclo urbano da febre amarela. Muito boa a sua dúvida, hein, Joaquim? Com certeza ajudando a esclarecer dúvidas de outros colegas aí, profissionais e trabalhadores da saúde. Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Essa veio pelo WhatsApp, final 5692. A pessoa pergunta quando devemos suspeitar de febre amarela em um paciente. O Ministério da Saúde coloca como definição de caso suspeito aquele paciente com quadro febril agudo, então é uma febre que normalmente dura de 2 até 7 dias e vem acompanhado de alterações hepáticas, então a pessoa tem icterícia, aquela cor amarelada, aquela urina escura ou manifestações hemorrágicas. E além disso, você precisa ter um vínculo epidemiológico com algum local que tenha transmissão de febre amarela. Então, ou você reside numa área que tem transmissão de febre amarela, ou você fez uma viagem, teve um deslocamento para áreas em que está ocorrendo essa transmissão nos últimos 15 dias. O período é 15 dias porque o período de incubação máximo entre você ser picado pelo mosquito e ser infectado pelo vírus e o aparecimento dos sintomas é de 15 dias. Então, a definição de caso suspeito é que é paciente com febre aguda, com manifestações hemorrágicas ou presença de icterícia, residente ou com deslocamento para a área de transmissão de febre amarela nos últimos 15 dias. Mais uma dúvida respondida, tem outras muitas aqui. Vamos lá para a próxima. Essa é da Selma Maria. Ela pergunta o seguinte:
Mesmo com o aumento do número de casos em algumas cidades do Brasil, o protocolo de vacinação para a febre amarela na cidade de São Paulo não deve mudar? Por quê? Quem define as áreas de vacinação de febre amarela é o Ministério da Saúde. A indicação da vacina da febre amarela é nos locais em que você identificou a circulação do vírus da febre amarela. No momento, na cidade de São Paulo, a gente não tem casos autóctones, quer dizer, casos adquiridos aqui no município. Então, não temos no momento a circulação do vírus da febre amarela. Então, nesse momento, para a população residente aqui e que não vai se deslocar para nenhuma área que tem transmissão de febre amarela, não há indicação de vacina da febre amarela. Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz nesse momento, né, Vivian? Com Acho que certeza, acredito que a dúvida maior nas unidades e do próprio profissional saber lidar com a população que procura esse serviço por conta da preocupação, do alerta geral que se vê principalmente na mídia, né? Com certeza. E isso é importante. No momento, a indicação no município é para quem vai se deslocar. A razão é porque ainda não temos circulação do vírus da febre amarela. E como vocês vão notificar em 24 horas para que a gente possa fazer as ações oportunamente, esperamos continuar assim. Que continuemos então. Bom, vamos lá. Sua dúvida já foi respondida aqui. Se ainda não, é uma grande oportunidade de conversar com a gente e esclarecer o que quiser saber sobre febre amarela. Divida com a gente aí qual é essa dúvida. Quem sabe a sua pergunta possa ajudar outros colegas também, não é mesmo? Os contatos estão aí na tela e a nossa equipe está esperando a sua participação. E vamos correr que tem muita dúvida para responder hoje. Vamos lá. O Biratan Carvalho, da UBS Neuza Morales, também participa com a gente hoje. Ele pergunta por que o intervalo entre as doses da vacina para crianças é bem menor do que para outras faixas etárias. Então, em estudos realizados, mostraram que crianças abaixo, principalmente de 2 anos, às vezes não têm uma resposta tão boa para a vacina da febre amarela. Então, para melhorar essa resposta e garantir que essa criança esteja imunizada, a orientação é que as crianças com indicação, então voltamos a falar, aquelas que residem em áreas com transmissão de febre amarela ou vão ter deslocamento, recebam a vacina, a primeira dose aos 9 meses e a segunda dose até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Então, é para garantir que aquelas crianças que não tiveram uma resposta boa possam ser bem imunizadas. A vacina da febre amarela, ela tem uma resposta excelente. Normalmente, 99% das pessoas respondem à vacina e têm proteção. Olha só, Biratan, muito obrigada pela sua participação. O pessoal da UBS Neuza Morales, participando aqui do Formação em Debate. Ó, quero contar com a participação de vocês em outras edições, ok? Combinado? Tem mais gente participando da conversa hoje, Vivian. Chegou agora uma pergunta pelo WhatsApp, final 9122. A pessoa não se identifica, mas ela quer saber como fazer o diagnóstico da doença. Então, a primeira avaliação vai ser clínica, né? Então, a febre amarela, ela pode começar com febre, mialgia, cefaleia, que nem de diversas outras doenças. E depois você vai ver se a pessoa tem a história de deslocamento ou de residir em áreas que tem transmissão e ver se também se apresenta aqueles outros quadros que a gente falou, né, de icterícia e de hemorragia. Essa é a parte da suspeita clínica. Depois o diagnóstico laboratorial, a gente colhe a amostra de sangue, pode ser coletado já no primeiro atendimento, é feito o PCR, nos casos com amostras coletadas até o 7º dia do início dos sintomas, e a partir do 6º dia é realizado o ELISA-IgM. Então, pacientes que preenchem a definição de caso suspeito devem ter a amostra coletada já no primeiro atendimento do paciente. O nosso laboratório de referência é o Instituto Adolfo Lutz. Ok, mais uma dúvida respondida, vamos para a próxima? Tem mais questões aqui, final do telefone 8772. A pessoa também participa do Formação em Debate hoje com a seguinte questão: por que o protocolo indica a vacina apenas para os que moram em áreas de maior risco ou para aqueles que viajarão para as mesmas? A vacina tem algum risco? A indicação é de você dar vacina nas áreas em que se identifica a circulação do vírus da febre amarela.
De modo geral, a vacina é bastante segura, mas como toda vacina, ela pode ter alguns eventos adversos. Alguns eventos mais leves, de dor no local, que a frequência é em torno de 4%, né? Aí você tem outros pacientes também que podem ter um quadro de febre, de mialgia, cefaleia, e tem as reações mais graves, até de reação anafilática, algum componente da vacina, quadros neurológicos e a doença viscerotrópica. A frequência da doença viscerotrópica, que dá um quadro semelhante à febre amarela e tem uma gravidade maior, que pode chegar a ter uma letalidade de 50%, 60%, ela é uma ocorrência baixa. Entre 2000 e 2008, que teve transmissão importante de febre amarela no Brasil, eles observaram a ocorrência de 0,42 casos para cada 100 mil doses aplicadas. Então, ela é segura, mas como toda vacina, ela também tem riscos. Então, a indicação é só para as pessoas que residem ou viajam para áreas de risco. Vamos ficar atento, então, que não houve mudança nesse protocolo, gente. Vamos lá, que tem mais dúvidas na tela. Agora, a pergunta veio da Francinete, do Núcleo de Prevenção de Violência do Hospital Tatuapé. Ela pergunta quais são as reações após tomar a vacina contra a febre amarela. Francinete, acho que a gente acabou de responder essa dúvida, né, doutora? A gente já respondeu, e só lembrar, reações adversas pós-vacina, elas também são de notificação compulsória. Então, elas precisam ser notificadas para poderem ser investigadas de forma adequada a essas reações. Então, também é importante, da mesma forma que a doença, a reação adversa notificar em até 24 horas. Olha só que informação importante. Francinete, obrigada pela sua participação, pelo envio da sua dúvida, e também o pessoal do Hospital Tatuapé participando aqui do Formação em Debate. Vamos lá que a gente tem mais dúvidas para responder agora, da Júlia Maria Passos. Ela pergunta: a forma urbana da febre amarela já havia sido erradicada desde a década de 40. O que explica o ressurgimento desses casos? É que, na verdade, a gente não está tendo febre amarela urbana no Brasil, né? Os casos que a gente tem de febre amarela ocorrendo no finalzinho de 2016, início de 2017, são todos febre amarela silvestre. Eles ocorreram em áreas rurais e que foi identificado que o vetor transmissão era o hemagogos. Então, nós não estamos tendo febre amarela urbana no Brasil. O último caso realmente foi em 1942. Júlia, respondida a sua dúvida? Olha, se faltou alguma coisa a esclarecer, pode escrever para a gente de novo, combinado? O que a gente quer é esclarecer todas as questões, não deixar ninguém trabalhando com dúvida aí no seu ambiente de trabalho, né? Bom, chegou mais participação ao vivo, agora pelo WhatsApp final 3957. A pessoa pergunta qual a situação da febre amarela no município de São Paulo atualmente. No município de São Paulo, a gente tem recebido pacientes que residem aqui, mas que foram para Minas Gerais, ou tem um caso que foi do estado de São Paulo, né? Então, são pacientes que residem aqui, mas não se infectaram aqui. Eles infectaram nessas áreas que tem transmissão, né? Nós tivemos, entre os pacientes atendidos, a gente teve 4 casos de pacientes residentes que foram confirmados para febre amarela, mas todos eles adquiriram a doença em Minas Gerais. E temos mais 4 casos de pacientes que vieram para atendimento aqui, mas residem em outros municípios. E todos eles eram, 3 eram de Minas e um era de um município lá da área de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo. Então, nós não temos transmissão de febre amarela autóctone no município de São Paulo. Importante reforçar isso, né? E você, tá com o celular fácil aí? Tá na mão? Tá mexendo nele agora? Então aproveita para enviar para cá a sua pergunta. Isso mesmo, manda pra gente a sua dúvida pelo WhatsApp, anota aí, 998003189. Se for por e-mail, se dessa forma for mais fácil para você, pode ser também. A gente está aqui monitorando a caixa de entrada, a sua mensagem pode chegar a qualquer momento. O importante é que você não tenha mais dúvidas. A nossa equipe está esperando a sua participação. Corre, que o programa está quase acabando, hein? Vamos lá, que tem mais dúvidas aqui. Agora do Amarildo Costa. Ele quer saber se as notificações desses casos ficam só nos 3 níveis de governo no Brasil ou devem ser notificados internacionalmente também.
Não, a febre amarela é uma doença de notificação internacional pelo Regulamento Sanitário Internacional. Então, do jeito que nós temos que passar, as unidades têm que passar a informação em 24 horas, para as unidades de vigilância do município, nós passamos para o Estado, para o Ministério, e o Ministério também divulga essas informações para a Organização Mundial de Saúde também em 24 horas. Olha só, Marildo, muito obrigada pela sua contribuição. Se ficou ainda alguma dúvida, é só escrever para a gente, combinado? Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Essa veio do final do telefone 7048. O Aedes aegypti é o único transmissor da doença nas cidades? Mais uma vez, o combate efetivo e sistemático a ele é a saída? O Aedes, mais uma vez, está envolvido nas cidades, né? O que tem de evidência de outros surtos, lembrando que a gente não tem febre amarela urbana no Brasil nesse momento, então o que tem de evidências anteriores era que o Aedes aegypti estava envolvido. Então, as ações de controle para o Aedes aegypti, elas são essenciais. E as pessoas, cada um da gente, não é só as ações que são feitas, mas cada um deve se incorporar. Não posso ter um local em que aquela fêmea vai depositar seus ovos. Então, não tenha água parada. Porque fora o Aedes, nós temos dengue, chikungunya, zika. Vamos lá, tem mais gente querendo participar da nossa conversa. É a Sandra Figueiredo, que mandou para cá agora a sua mensagem. Ela pergunta o seguinte: quais as indicações e contraindicações da vacina da febre amarela no nosso município? As indicações, como a gente falou, são as pessoas que vão se deslocar para alguma área de transmissão de febre amarela. Contraindicações para a vacina da febre amarela são crianças abaixo de 6 meses e basicamente pessoas que têm imunodepressão. Então, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores, doses altas, pessoas que fazem radioterapia, pessoas que fazem quimioterapia. Esses pacientes têm contraindicação. Pacientes com HIV também, com imunossupressão importante, também tem contraindicação. Então, Sandra, muito obrigada pelo envio da sua dúvida. Se surgir mais alguma questão, é só escrever para cá novamente, combinado? Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Novamente o Biratã Carvalho, da UBS Neuza Morales. Ele pergunta por que o calendário vacinal mudou para apenas 2 doses. Através de trabalhos de revisão de literatura, foi observado que, na verdade, uma dose da vacina de febre amarela ela daria imunidade permanente para o resto da vida. Tanto que a Organização Mundial de Saúde adota como recomendação apenas uma dose de vacina de febre amarela na vida. O Ministério da Saúde optou pelas 2 doses, porque por causa das crianças abaixo de 2 anos, como a gente falou antes, que pode ter uma resposta pior, né? Às vezes alguma pessoa que também não responde tão bem, apesar da resposta da vacina ser muito boa, né? E fora que talvez alguma coisa na cadeia até você aplicar vacina, técnica, tudo possa não ser tão efetivo. Então, por uma garantia, por uma segurança maior, o Ministério adotou as 2 doses. Então, a recomendação para crianças, como nós falamos antes, é uma dose aos 9 meses, né, e a outra antes de completar 5 anos, então até 4 anos. Pessoas que já receberam uma dose na vida a partir dos 5 anos vão receber o reforço só depois de 10 anos, anterior não há necessidade. Pessoas que já têm 2 doses não necessitam mais de nenhuma dose de reforço. Olha só, Biratã, mais uma vez obrigada, viu, pela sua participação. Tem mais gente chegando aqui para a nossa conversa de hoje. Agora a Bartira de Amaral manda para a gente também uma pergunta pelo WhatsApp. Ela quer saber qual é a evolução da doença, se há um órgão-alvo e como tratar. A febre amarela, como a leptospirose, como a dengue, ela pode ter uma característica bifásica. Isso quer dizer, tem uma fase inicial em que você tem aqueles sintomas mais inespecíficos, com febre alta, mialgia, cefaleia, mal-estar, às vezes pode ter um pouco de náuseas. Aí você tem um período no final do 3º, 4º dia dos sintomas em que você pode ter uma melhora desse quadro, a febre pode desaparecer e até o seu estado geral melhorar. Isso às vezes dura só algumas horas, quando muito 1 hora. Um dia, né? A maioria das pessoas depois dessa fase vão evoluir para a cura.
em torno de 10 a 15% dos pacientes, depois dessa fase de melhora, desenvolvem aquele quadro grave. Um dos principais órgãos, né, que o vírus da febre amarela atua é o fígado. Então, por isso que a gente tem os quadros de icterícia, né, da pessoa tá amarela, com aquela urina escura. E um exame importante para a gente avaliar são as transaminases e as bilirrubinas, que mostram a função hepática. Em relação ao tratamento da doença, ele é de suporte. Então, você vai usar antitérmicos, lembrar de não usar AS, porque isso aumenta o risco de sangramento. E lembrar que também naquelas formas iniciais, nós temos transmissão de dengue. É um diagnóstico diferencial muito importante. E depois os casos graves são tratamento de suporte, de hidratação, de manutenção. Bartira, respondida a sua dúvida. Que bom contar com a sua participação aqui no Formação em Debate. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Tem mais dúvidas aqui. Posso só complementar uma coisa? Claro, que eu acabei não falando da evolução. Naqueles casos graves, naqueles 10, 15% evoluem para aquelas formas graves, a letalidade pode ser bastante alta, de 20% até 50% nos casos. Olha só, tem mais gente participando, mais gente chegando para a conversa de hoje, agora pela live do YouTube. A pessoa pergunta, gostaria de saber se quem já foi vacinado uma vez, mas vai viajar para outros lugares, precisa se vacinar novamente? Vamos retomar essa informação? Então, se for uma criança que tomou uma dose aos 9 meses, se ela ainda não completou 4 anos, 11 meses, em 29 dias, ela não vai tomar a dose. A partir dos 4 anos, ela tomaria uma segunda dose. Se é uma pessoa que tomou uma dose a partir de 5 anos, ela só precisa tomar a segunda dose depois de 10 anos. Se ela tomou agora, vamos dizer, uma pessoa de 20 anos, tomou agora, há 5 anos atrás e vai para uma área de risco, ela não precisa, porque só deu 5 anos da última dose. Ela só vai tomar daqui a 10 anos. E se teve 2 doses, aí não há necessidade de tomar nada. Lembrar outra coisa importante, que os pacientes que vão deslocar e vão tomar a primeira dose da vacina da febre amarela, ela tem que ser tomada 10 dias antes do deslocamento, porque a vacina só vai começar a ter proteção, ter anticorpos suficientes a partir do 10º dia. Então não adianta, na véspera da sexta-feira de carnaval, tomar vacina, você não vai estar protegido. Vamos falar agora de tratamento, Vivian. Chegou uma pergunta pelo WhatsApp final 2746. A pessoa quer saber se o tratamento deve ser feito na atenção básica. Se deve e pode ser feito na atenção básica. A primeira suspeita pode ser na atenção básica. Você não tem um tratamento específico. Aquele paciente que chega na atenção básica, que vai ser febre, mialgia, cefaleia, você tem que fazer manejo clínico para dengue, né? Nós temos transmissão de dengue no município de São Paulo, então você tem que fazer aquela classificação de risco, hidratação adequada, orientar muito bem o paciente sobre aquela fase que ele pode melhorar, depois disso piorar, e qualquer piora pedir para o paciente retornar, a não ser que ele tenha alguma indicação de retornos diários ou encaminhamento para pronto-socorro pela própria classificação de dengue. Então vamos lá, tem mais dúvidas aqui na tela. Agora a pergunta do Lourenço Júnior dos Santos. Ele quer saber o seguinte, no estado de São Paulo, há áreas de infestação da febre amarela silvestre? As áreas do entorno têm maior risco de ter a forma urbana? A gente teve no estado de São Paulo casos de febre amarela em humanos, teve em 2016, teve em Badbacite, que é uma cidade na área de Ribeirão Preto, teve um caso também em Ribeirão Preto, e agora ocorreram mais 3 casos em 2017, que foi em Batatais, na área de Assis, e o outro também na área de São José do Rio Preto, que ocorreram os casos, né? Então, no município de São Paulo. Fora nessas áreas também a gente está tendo casos de epizootias. O que são epizootias? Epizootias são o óbito de não humanos, e eles são um importante alerta para a indicação de circulação do vírus da febre amarela. Então, nessas áreas, sendo identificados macacos mortos, eles vão para análise para ver se estão contaminados para a febre amarela. Lembrar,
Macaco não é o transmissor da febre amarela, ele é uma vítima, ele adoece e morre igualzinho às pessoas. Então ele não é o transmissor. Os transmissores são os mosquitos. Essas áreas em torno, então, ela tem maior risco? Na hora que você faz a indicação, você identifica a circulação do vírus da febre amarela, você identifica as ações nessas áreas que tem a ocorrência, mas também você faz uma margem de segurança. Então você também amplia para as regiões em entorno. Olha só, Lourenço, espero ter esclarecido aí a sua dúvida, mas qualquer coisa sabe que pode escrever novamente para a gente, combinado? Vamos lá que tem mais uma dúvida aqui. Final do telefone 2761. A pessoa pergunta qual é a letalidade por febre amarela e qual a porcentagem de casos que podem necessitar de internação. De modo geral, a gente até falou antes, né? A evolução para os casos graves é em torno de 10 a 15%. Esses casos graves precisam de internação e muitas vezes de UTI. A letalidade desses casos graves é em torno que varia de 20 a 50%. Vamos para mais uma participação ao vivo, agora do final do telefone 1291. A pessoa pergunta o que é vigilância sindrômica e quando fazê-la. Então, vigilância sindrômica é normalmente quando você agrupa uma série de patologias que têm um quadro clínico semelhante. Para a febre amarela, o que a gente considera como vigilância sindrômica são quadros febris hemorrágicos ou febris icterohemorrágico. Então, você tem presença de icterícia e de sangramento. Então, você avaliando esses casos, você consegue identificar casos que podem não ter tido aquela suspeita inicial do caso. Um dos diagnósticos diferenciais muito importantes para a febre amarela nesse momento é a leptospirose, né? A gente tem casos de leptospirose, época de chuvas, e ele pode dar quadros com icterícia, com sangramento, como a febre amarela. Então, é um diagnóstico diferencial bastante importante. Então, para a febre amarela, você pode aumentar a sua avaliação de casos se você estiver observando os casos com febre e hemorragia, os casos febris hemorrágicos ou os febris icterohemorrágicos. Agora a participação da Fabiola Mendes. Ela quer saber o seguinte: nos casos graves, parece haver uma melhora importante nos sinais e sintomas, como cefaleia, vômito, etc., para depois haver uma piora significativa no quadro. Qual a explicação? O que fazer e como prevenir isso? É possível? Então, a febre amarela, assim como a dengue, a leptospirose, que a gente tem que lembrar como diagnósticos diferenciais importantes, ela pode ter um curso bifásico. Então, tem uma fase inicial que você tem a febre, a cefaleia, a mialgia, dura em torno de 3, 4, 5 dias. Depois desse período, você tem a melhora do quadro clínico. A grande maioria dos pacientes mantém essa melhora gradual e acabam evoluindo para a cura. Em torno de 10 a 15% desses pacientes, eles têm uma melhora que às vezes dura algumas horas, às vezes chega até um dia, e a partir daí podem aparecer as formas graves. E aí em que o paciente começa com retorno da febre, pode ter vômitos, podem aparecer os sangramentos, pode aparecer as alterações hepáticas com icterícia, a pessoa fica amarela com aquela urina escura. E esses são os casos mais graves, com um risco maior de evoluir para óbito. É importante sempre você fazer a classificação de risco do paciente. E como nós estamos em São Paulo e temos transmissão de dengue, é sempre importante usar a classificação de risco de dengue. Você não tem tratamento específico para a febre amarela, mas o paciente precisa ser bem orientado sobre essa possibilidade de evolução bifásica e se começar a ter novamente febre, vômitos, aparecer algum sangramento e icterícia, tem que procurar atendimento médico imediatamente. Fabiola, olha só que importante, né? A gente poder contar com a sua contribuição. Obrigada, viu, pelo envio da mensagem. E você, conseguiu escrever pra gente? Se não fez isso ainda, corre enviar para cá sua mensagem com as dúvidas que rodeiam aí o seu dia a dia na unidade em que você trabalha. O que não falta é opção para nos enviar, pode ser por e-mail, pelo chat no YouTube ou pelo WhatsApp. 998003189. Ó, tá todo mundo aqui esperando a sua participação, tá? Enquanto isso, a gente vai respondendo as questões que já chegaram, como essa do Joaquim Moura. Ele quer saber por que devemos notificar todos os casos suspeitos de febre amarela em até 24 horas, Vivian. Joaquim, essa sua pergunta é essencial.
é extremamente importante. Nós não temos a transmissão da febre amarela urbana, aquela que ocorre pelo Aedes aegypti, no Brasil nem no nosso município. Então, as pessoas que estão com a doença, eles têm um período de viremia, quer dizer, aquele período que o vírus está circulando no sangue e que o mosquito picando pode se infectar e começar um ciclo de transmissão. Isso, geralmente, o período de viremia começa 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e vai até o 3º, 5º dia após. A importância de você notificar em 24 horas é que essas informações vão para as equipes de vigilância ambiental e eles desencadeiam as ações de controle de vetor imediatamente. As ações de controle de vetor para a febre amarela, elas são desencadeadas na suspeita e são prioridade. Então, um suspeito de febre amarela, ele vai ter as ações desencadeadas imediatamente. Por isso que é extremamente importante que todos os casos suspeitos realmente sejam notificados imediatamente para a sua unidade de vigilância em saúde. Que bom, Joaquim, contar com a sua participação aqui também no Formação. Obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida. Vamos para mais uma questão. Essa veio pelo telefone final 2545. Mães que foram vacinadas podem ter filhos infectados, mas com manifestação na forma mais leve da doença? Ou seja, existe transmissão de anticorpos de mãe para filho? Nas gestantes, de modo geral, não é recomendada o uso da vacina durante a gestação. Alguns casos em que vivem em área de risco muito grande de febre amarela têm que ser avaliados cuidadosamente. A criança, às vezes, quando a mãe já tem imunidade para a febre amarela, ela pode ter passagem dos anticorpos e ela pode ter uma proteção que pode ser parcial até em torno dos 6 meses. Mais uma dúvida na tela, vamos dar uma olhada, vamos conferir? Essa veio da Francinete, do Núcleo de Prevenção de Violência do Hospital Tatuapé. Ela pergunta quais são as reações após tomar a vacina contra a febre amarela. A grande maioria das pessoas não vai ter reação nenhuma. As reações mais frequentes são aquelas locais, de dor no local da aplicação, que ocorre em torno de uns 4% em adultos, em crianças um pouco menos. Tem alguns pacientes também, em torno de 4%, que podem ter um quadro 2, 3 dias depois de receber a vacina, de febre, mialgia, cefaleia, mas aquilo acaba evoluindo para cura sem outras alterações. Alguns pacientes vão ter umas reações mais graves, então pode ocorrer a anafilaxia quando a pessoa tem alergia a algum dos componentes da vacina, como pode ocorrer com outras vacinas também. Fora isso, há relatos de quadros neurológicos após a vacina da febre amarela e temos a doença viscerotrópica, em que o vírus da vacina acaba fazendo um quadro clínico semelhante ao da febre amarela. Esses casos de doença viscerotrópica, eles são muito graves, com uma letalidade alta, em torno de 50% a 60% dos casos. Mas são reações raras. Entre 2008 e 2010, que teve grandes campanhas de vacinação, porque foi a outra época que a gente teve surtos de febre amarela, foi observado a doença viscerotrópica em 0,42 casos para cada 100 mil doses aplicadas. Então, é uma doença rara. Francinete, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Vivi, fica à vontade. A importância da notificação dos eventos adversos. Então, se vocês recebem um paciente que recebeu a vacina nos 30 dias anteriores e apresentou alguma sintomatologia desses que a gente acabou de descrever, ela deve ser notificada como evento adverso. E a notificação de evento adverso também deve ocorrer em até 24 horas. É uma informação valiosa essa, né, Vivian? Reforçar que a notificação não é só do caso suspeito, mas tem também essa questão das reações às vacinas. Exatamente. Olha quanta informação importante aqui no Formação em Debate de hoje, né? Francinete, muito obrigada também pelo envio da sua dúvida, o pessoal do NPV do Hospital Tatuapé e também, claro, a toda a equipe do hospital que deve estar participando também, acompanhando Formação em Debate. Chegou uma pergunta agora pelo WhatsApp, final 5487. A pessoa não se identifica, mas ela quer saber o seguinte: na febre amarela, há possibilidade de ciclos de doença, como no caso da dengue, em que alguns anos há um número absurdo de casos e em outro ano poucos casos? Então, a febre amarela, ela costuma ter
também uma transmissão mais ou menos cíclica. Normalmente o que a gente vê aqui é a febre amarela silvestre. Então você tem períodos entre 5 a 8 anos em que começa a ocorrer o aumento de casos. Normalmente, como esse vírus ele circula entre macacos e tem como vetor o hemagogos, a primeira coisa que você começa a observar são mortes de macacos, que também são vítimas. Eles não são os causadores da febre amarela, eles são vítimas da doença que nem o ser humano. Então, eles também são picados pelo mosquito, adquirem a doença e podem evoluir a óbito. E esses ciclos mais ou menos ocorrem a cada 5 a 8 anos. O homem, quando entra nas áreas de mata e entra em contato com esses mosquitos hemagogos ou sabetes infectados, ele também pode adquirir a doença. Corre aproveitar essa oportunidade que o Formação em Debate dá a você de esclarecer suas dúvidas, ainda mais sobre um tema tão importante e atual como o de hoje, febre amarela. O programa já está quase acabando, passa muito rápido. Os contatos estão aí na tela, então aproveite para mandar para cá qual é a pergunta que você quer ouvir aqui no Formação em Debate. A gente vai fazer de tudo para responder ao vivo, tá bom? Eu estou esperando. Vamos lá que tem mais dúvidas aqui. Essa veio também para o WhatsApp, final 9663. Após as notificações, quais ações são desencadeadas? O que é necessário ser feito? Então, a importância da notificação, e quando a gente pede que ela seja enviada em 24 horas, não é para contarmos casos ou ter mais um papel. Elas são imediatamente passadas pelas unidades de vigilância em saúde para as equipes de vigilância em saúde ambiental. E aí é feito, agora foi preconizado realizar a nebulização em torno daquele caso suspeito e fazer o bloqueio de criadouros, que é procurar locais em que você pode ter, que o mosquito pode depositar seus ovos, esses locais receberem a orientação de eliminação, e é importante a colaboração de todo mundo para não deixar ter esses criadouros. Então, a importância da notificação é porque as ações de controle de vetor, eles são desencadeadas imediatamente na suspeita. A gente não espera a confirmação do caso, por causa do receio da introdução do ciclo urbano, porque a gente tem a presença do Aedes e tendo uma pessoa em viremia, você corre o risco de iniciar uma transmissão urbana. Então, volto a reforçar, é extremamente importante a notificação em 24 horas para o desencadeamento oportuno das ações de controle de vetor. Pois é, olha quanta responsabilidade. O trabalho de uma ponta interfere nas ações de modo geral. Então vamos ficar atentos aí com essas notificações, ok? Vamos lá que tem mais dúvidas na tela. Agora a pergunta é da Júlia Maria Passos. Ela quer saber se a forma urbana da febre amarela já havia sido erradicada desde a década de 80, ela faz uma afirmação, e o que explica o ressurgimento desses casos? Na verdade, a gente não teve o ressurgimento da febre amarela urbana. Nós não temos casos de febre amarela urbana. O que quer dizer, não temos casos que são transmitidos pelo Aedes aegypti. Os casos que estão ocorrendo agora no Brasil, em Minas Gerais, Espírito Santo, no noroeste do estado de São Paulo, são casos da febre amarela silvestre, aquela que é transmitida pelos hemagogos, pelos sabetes, e que ocorre em áreas rurais, não nas cidades. Então, a febre amarela urbana não ressurgiu no Brasil. O último caso foi em 1942. Ok. Julia, respondida a sua dúvida, qualquer coisa você sabe, pode encaminhar para a gente novamente a sua questão, ok? Pode escrever para a gente que a produção está aqui a postos, tá? Chegou mais uma dúvida pelo WhatsApp, final 5654. A pessoa pergunta quais ações são desencadeadas após a notificação dos casos de efeitos adversos que a gente citou anteriormente. Então, todos os casos de efeitos adversos, eles são investigados. Tanto investigados laboratorialmente, em que você colhe a amostra de sangue para o paciente e é enviado para o Adolfo Lutz, que é o nosso laboratório de referência, e pelo PCR é possível você identificar se o vírus é o vírus selvagem, o vírus que causa a doença, ou se é um vírus vacinal. E também é levantado os lotes dessas vacinas e também a averiguação se algum outro paciente teve algum efeito adverso
para ver se tem alguma relação com o lote ou não, ou se é individual do paciente. Então, vamos lá, mais uma dúvida respondida, ainda temos muitas outras aqui. Essa também Posso veio... só complementar? Vivian, claro, fica à vontade. Aqui você pode interromper a hora que você quiser. O importante é a gente transmitir a informação correta, não deixar faltar nada, né? Então falando, por que a gente precisa também da notificação em 24 horas? Porque a gente precisa avaliar se naquele lote teve mais algum efeito adverso, se há necessidade de suspensão ou não. Então também entra a importância da notificação em até 24 horas. Ótimo, olha só, complementada aí essa informação, a gente vai para a próxima questão então. Essa também veio para o WhatsApp, final 2761. A pessoa pergunta qual é a letalidade por febre amarela. Qual a porcentagem de casos que podem necessitar de internação? Tem algum levantamento a respeito disso? Em termos de literatura, o que nós temos, assim, a grande maioria dos pacientes, ele tem uma evolução para cura, sem complicações, sem necessidade de internação. Em torno de 10 a 15% dos pacientes vão ter as formas graves e que vão necessitar de internação. E dentro dessas formas graves, desse pool de 10 a 15%, a letalidade pode variar de 20% até 50%. Então, a letalidade é alta nesses casos graves. Olha só, agora eu quero registrar a participação da equipe de zoonoses Vila Prudente, que está assistindo o programa no auditório. Olha só! Que privilégio, é isso aí, equipe. Parabéns pela iniciativa. Um abraço especial para todos vocês, em especial para o supervisor também da equipe, que mobilizou todo mundo colaborando, participando aí do Formação em Debate. É isso aí, que a informação faça diferença no dia a dia de vocês. Se tiverem dúvidas, aproveita, tá? Envia para a gente que ainda dá tempo, ok? Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Essa também veio por WhatsApp, Vivian final 4493. A pessoa pergunta o seguinte: está confirmado o fato de que não temos no município de São Paulo transmissão autóctone de febre amarela? Se sim, o que falta para termos ou não corremos o risco? Todos os casos suspeitos de febre amarela, eles são investigados em relação aos deslocamentos que o paciente teve nos 15 dias anteriores, né? Dos casos que a gente recebeu, todos os pacientes tiveram algum deslocamento, né, dos casos confirmados, tiveram algum deslocamento para áreas em que você tem comprovada a transmissão de febre amarela. E não foi identificado nenhum caso autóctone no município de São Paulo. E lembrando, a febre amarela urbana, quer dizer, nas cidades, a gente não tem no Brasil como um todo, desde 1942. Risco? Sim, temos risco. Nós temos o Aedes aegypti, que é o transmissor da febre amarela nas cidades. Por isso, volto a repetir mais uma vez, a importância da notificação em 24 horas para a gente poder desencadear as ações de bloqueio de criadouros imediatamente. Não queremos ter a febre amarela urbana. Olha só, chegou mais uma dúvida agora pelo WhatsApp. A questão é a seguinte, o pessoal está escrevendo aqui para mim, aqui quem enviou, e eu já vou falar a pergunta. Considerando a possibilidade de termos febre amarela urbana e termos o vírus da dengue circulando, é possível contrair as duas doenças? A pergunta foi enviada também lá do pessoal da Vila Prudente. Eu desconheço relatos de literatura de casos de infecção simultânea de dengue e febre amarela. Teoricamente, tendo os dois vírus, é possível. Às vezes pode ter uma competitividade entre um vírus e outro e acabar predominando um. Na teoria, é possível. Ok. Respondida a dúvida de vocês, obrigada pela participação mais uma vez. Vamos para mais uma questão. Essa também pelo telefone, 8391. A doença, uma vez curada, provoca imunidade? A gente já respondeu essa questão no início do programa, certo, Vivian? Certo. Vamos para a próxima. Essa é da Sofia Santos. Como fazer diagnóstico diferencial entre febre amarela, dengue e leptospirose no primeiro atendimento? É possível? Olha, gostei muito dessa pergunta, ela é muito importante. É importantíssimo nós lembrarmos no município de São Paulo de dengue e leptospirose. Nós temos, a época da dengue e da leptospirose, né, a época que a gente tem o maior número de casos, né, então temos que pensar nesse diagnóstico diferencial. Em relação, para você tentar diferenciar, os sintomas iniciais são muito semelhantes, é a febre, a mialgia, a cefaleia, alguma náusea.
Alguma coisa que pode te ajudar na diferenciação é tentar avaliar as situações de risco. Então, para a leptospirose, é importante você estar perguntando, o paciente foi exposto a enchente, fez limpeza de esgoto, caiu em rio, são situações que te ajudam a pensar em leptospirose. Em relação à febre amarela, viajou nos últimos 15 dias para alguma área que tem risco de transmissão de febre amarela, isso também te ajuda a pensar. Mas o manejo clínico inicial é semelhante. E desses, onde você tem os protocolos bem estabelecidos de hidratação, de manejo, é para dengue. Então, se você tiver aquele paciente com febre, mialgia, cefaleia, e que preencheu a definição de caso suspeito de febre amarela, você fazendo a classificação de risco, o manejo clínico do paciente para dengue, você vai estar fazendo de forma correta. Só é importante orientar o paciente sobre o risco de agravamento, sobre aquela fase em que ele pode dar uma aparente melhorada, mas que depois retornam aqueles sintomas de febre, de vômitos, sangramentos, icterícia, e que esse paciente tem que procurar imediatamente o atendimento. Vale a mesma coisa para os sinais de alarme de leptospirose, de dengue, que eu não vou abordar aqui, senão a gente se estende muito. Que importante a sua pergunta, Sofia. Obrigada por ter compartilhado conosco, porque eu tenho certeza que pode ter sido a dúvida de outros profissionais, de outros trabalhadores da saúde que estão nos assistindo e ajudou a esclarecer essa dúvida de todo mundo aí, tá bom? Bom, temos mais dúvidas aqui. Chegou uma pergunta agora por WhatsApp da Karina, da Suvis Vila Prudente. Ela questiona o seguinte: todos devem tomar a vacina para a febre amarela? A orientação do Ministério da Saúde é para que recebam a vacina para a febre amarela as pessoas que residem em local com transmissão de febre amarela, em que você conhece a circulação do vírus da febre amarela, ou as pessoas que vão deslocar para essas regiões. As demais pessoas não têm indicação. O município de São Paulo, nesse momento, não faz parte da lista de municípios com indicação de vacina da febre amarela. A indicação seria só para aquelas pessoas que se deslocassem do município de São Paulo para alguma área que esteja ocorrendo a transmissão. E o importante é lembrar, se você vai se deslocar para essa área, a vacina tem que ser tomada 10 dias antes do deslocamento, porque só a partir de 10 dias você vai ter a garantia de ter proteção suficiente contra a febre amarela. Então, volto a falar do carnaval, né? Não adianta tomar vacina de febre amarela na sexta-feira que vem e esperar que está protegido para o carnaval. Você tem um período de 10 dias. Depois de esclarecer tantas dúvidas recebidas, encerramos o programa de hoje. Doutora Vivian, obrigada mais uma vez pela presença. Muito obrigada pelo convite e espero que tenha auxiliado vocês a se informarem melhor sobre febre amarela. Não esqueçam que tem mais informações no site da Vigilância em Saúde. É isso aí. O Formação em Debate fica por aqui, mas a gente volta a se ver no próximo programa.